E o volume de fretes do agronegócio subiu mais de 35% no primeiro trimestre de 2022, de acordo com um relatório divulgado pela Fretebras. O setor movimentou cerca de 6 bilhões e 700 milhões de reais em fretes no período. Sobre este tema, eu converso agora com o diretor de operações da Fretebras, Bruno Hackad. Boa tarde, Bruno. Prazer falar com você. Boa tarde, Júlia. Prazer é todo meu. Bruno, quais motivos levaram esse aumento nos fretes em relação ao ano passado? O que a gente tem visto, Júlia, são três grandes fatores, né? O primeiro deles, obviamente, é o agro como país aí é muito forte, né? Então, a própria produção, e a gente vindo de períodos muito bons de produção de safra, então isso, obviamente, contribui, principalmente para a soja, para o milho e para o trigo, né? O trigo se destacando bastante aí nesse primeiro trimestre desse ano. A gente vê também um movimento, até por conta de guerra e aumento, expectativa de aumento de preço de fertilizante. A gente vê o movimento de antecipação de compra de fertilizante, né, pelos produtores, e aí naturalmente isso também contribui, porque obviamente se você compra ele antes, naturalmente você precisa de caminhão para transportar, para ter frete para movimentar esse fertilizante. E por último, mas não menos importante, a gente vê e tem visto aí cada vez mais, principalmente depois do começo da pandemia, um movimento de transportadoras migrarem e usarem cada vez mais soluções digitais como a nossa para encontrar caminhoneiros aqui e fazer os fretes que eles têm contratados. Bruno, quais foram os estados e os produtos que se destacaram nesse período? Em termos de estados, a gente vê o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso, obviamente, como estados muito fortes em termos de volume, de representatividade, de volume de fretes do agronegócio. O que nos chama atenção em termos de taxa de crescimento é o próprio Mato Grosso, né? Cresceu 93% nesse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E Goiás, aí como um destaque muito legal, de um crescimento de 78%, muito pautado também por soja, mas pautado também por fertilizantes. E pegando o gancho de produto, então a gente vê e continua vendo, né, os fertilizantes como líder aqui, de longe, com 23% de representatividade, mas um pouco mais para baixo, né? Agora, em termos de representatividade, mas com taxa de crescimento de mais de 200%, é o trigo. Para mim, esse é o grande destaque do primeiro trimestre. O trigo que até por conta dos preços aumentando, o país deixou de ser importador e passou a virar um exportador aí do trigo, o Brasil. Bruno, já dá para saber se esse cenário de alta vai continuar nos próximos meses? A nossa expectativa, acho que assim, é um pouco cedo para falar, Júlia. Assim, a nossa expectativa é que, enfim, a safra deve continuar, por mais que tenha uma expectativa negativa aí em relação ao ano passado. A gente está muito ansioso aí para ver como que vai ser a safrinha do milho. O que mais preocupa mesmo é a questão dos fertilizantes. Isso a gente não tem muito ainda como saber. Tem uma expectativa negativa, né? Porque agora sim vai começar, fala-se numa falta de fertilizantes por conta de Rússia e etc. Os estoques do Brasil estão chegando ao fim. Então, por mais que o país tenha feito esforços, né, para deixar de ser tão dependente de importação e até buscando países alternativos, né, como o Canadá, a Jordânia e outros países para importar esse fertilizante, ainda é muito incerto. Então, como hoje é o produto que a gente mais tem aqui transportado, é um cenário aqui que é um pouco preocupante se a gente vê de fato essa queda na importação e no transporte de fertilizantes. E a guerra entre Rússia e Ucrânia afetou esse resultado? Ainda não afetou, né? Acho que muito por conta disso que eu comentei. A gente, enfim, conseguimos aí antecipar e a gente tinha estoque já de fertilizante aqui no Brasil. Então, naturalmente, para o primeiro trimestre isso não teve nenhum tipo de impacto em relação ao volume de fretes. Mas sim, né? A gente vê que, enfim, pelo menos esperamos que isso tenha um impacto agora já no próximo trimestre. A boa notícia, né, é que a gente já vê, é bem curioso, mas a gente já vê novas rotas surgindo por fábricas, inclusive no próprio Brasil, fábricas alternativas de fertilizante. O país tem uma força muito grande de potássio, uma reserva muito grande de potássio em Minas Gerais. Então a gente começa a ver fretes de fertilizante saindo de Minas Gerais, saindo de Goiás e saindo de Sergipe, né, que são novas rotas que até então não apareciam. Até então era 100% importação, praticamente só importação, muita coisa vindo aí pelos portos de Paranaguá e Santos. Então, nesse cenário, pelo menos,
deveria amenizar um pouco, mas a gente sabe que não tem volume suficiente para compensar tudo que o país precisa em termos de safra. E para finalizar, como é que fica o cenário com a escalada dos preços dos combustíveis? Além do preço dos combustíveis, ainda agora fala-se muito em escassez de diesel, né, que preocupa ainda mais. Não só de caro, mas está caro e tem risco de faltar. Então, enfim, é preocupante mesmo. Não vimos ainda, né, então a gente não teve nenhum tipo de impacto, infelizmente, do aumento do diesel no volume de frete, no preço dos fretes que a gente acompanha aqui na plataforma. Né, então a gente acompanha mês a mês aqui o IFPF e, a princípio, os preços têm se mantido praticamente flat, com um aumento bem menor do que o aumento do diesel na bomba. De qualquer forma, a nossa expectativa, pelo menos, é que isso se reflita um pouco, demora um pouco para refletir, mas que isso se reflita aí ao longo do próximo semestre. E precisa, né? Uma coisa que a gente tem falado muito, Júlia, é que isso precisa acontecer. Se não acontecer, a gente vai ver um cenário bem grave aí para os caminhoneiros autônomos, principalmente, porque começa a ficar insustentável. O diesel já representa 60% a 70% do custo do transporte para o caminhoneiro, e aí se os motoristas não conseguem repassar isso em preço de frete, vira uma situação a ponto deles terem que pagar para trabalhar, e aí muitos caminhoneiros param de trabalhar, e a gente vê um cenário de falta de mão de obra e falta de caminhoneiros rodando no país. Então, uma coisa, inclusive, que a gente tem levantado muito a bandeira é para o motorista, para os caminhoneiros, inclusive os que estão nos ouvindo aí, para realmente começar a tentar negociar mais o frete. A gente vê vários cenários em que os caminhoneiros conseguem negociar frete, e isso naturalmente gera uma pressão inflacionária negativa, mas pelo menos gera uma condição de trabalho mais salubre para os caminhoneiros autônomos aí do país. Perfeito, é isso. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje, viu? Até uma próxima. Abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Até.